conversar mesmo, tá bom? Oi, Bruna. Oi, Vi, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Feliz por estar aqui, pelo seu convite, Ai, poder compartilhar e trocar ideia aí com todo mundo. que legal. Bruna, conta um pouquinho para o pessoal sobre o seu trabalho. Quem é Com você? Quem é certeza. a Bruna? Vamos lá. Vi, é o seguinte, eu chamo Bruna Barioni, tenho uma empresa de desenvolvimento de pessoas, de treinamentos corporativos, enfim. E eu vou falar para você um pouquinho de mim, mas muito mais ligado com o tema de hoje. Eu acho que faz Ótimo. muito mais sentido. É, eu me formei em contabilidade, eu era contadora, sempre trabalhei em multinacionais. E chegou um momento, quando eu já estava num cargo aí de liderança, eu comecei a me questionar até que ponto a gente estava dando resultado e como que a gente estava dando resultado? Através de quê? Eu me deparava naqueles almoços de trabalho, no final do dia, com as pessoas se questionando que não estavam felizes ali no que elas estavam fazendo. E aquilo, para mim, começou a ser uma loucura. Por quê? Porque nós passamos a maior parte do nosso dia no nosso trabalho. E como passar a maior parte do nosso dia no nosso trabalho e não ser feliz? E aí eu comecei a pesquisar e perceber o quanto a felicidade ela estava ligada à produtividade. Por que aquelas pessoas que não estavam felizes no trabalho não produziam tão bem como aquelas pessoas que pareciam ter encontrado a razão da vida delas? Então eu decidi ser feliz também e buscar de fato o que eu amava fazer, que era trabalhar com pessoas e trabalhar com treinamentos e inspirar pessoas, enfim, eu sempre gostei de ensinar muito. Então eu decidi abrir a minha empresa de treinamentos, enfim. E hoje a minha vida é isso, é dar treinamentos, é dar palestras, é levar desenvolvimento pessoal para o meio corporativo ou para as pessoas físicas também. E é uma coisa que eu amo fazer. E a Folha do Rio de Janeiro me convidou também com uma questão de de um livro que eu lancei com eles, e acabei virando colunista lá na Folha do Rio de Janeiro também. Enfim, eu amo fazer o que eu faço e eu amo falar de felicidade. E até vi, as pessoas falam que é utopia, né? Que você é maluca, imagina a felicidade, ninguém é totalmente feliz. Mas eu espero que hoje a gente consiga, aproveitando esse momento de caos, que a gente consiga iluminar um pouquinho a cabeça com relação ao que é felicidade e como a gente pode ser feliz. Muito legal. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho e ouvindo a Bruna direitinho? Porque alguma das meninas aqui falou que não estava me ouvindo. Então eu quero saber se está tudo certinho. Coloquem aí um sim ou não para a gente poder acertar qualquer coisa aqui, tá bom? Ok. Então, beleza, Bruna. Nossa, fantástica a sua história. E assim, eu super concordo com isso, porque eu também já trabalhei com algo que eu gostava, mas não era a minha paixão. Então, assim, eu acho que eu gostava porque eu sempre fui uma pessoa muito grata. Então, assim, eu gostava de ter um Sim. trabalho e eu fazia o melhor que eu podia. Mas definitivamente não era a minha paixão. E hoje eu sei disso muito claramente porque hoje eu trabalho com o que eu realmente sou apaixonada, né? E eu Legal. acho que é justamente isso, né? Quando você não trabalha com o que você gosta, fica muito mais difícil de ser produtiva, de ter boas ideias, né? De ter pensamentos bons. Eu acho que realmente isso é uma consequência de tudo isso. Mas me conta Com uma certeza. coisa. Quando a gente Diga. fala de felicidade, eu acho que todo mundo pensa uma coisa diferente. E na sua prática, o que que você definiu na sua cabeça como o que é felicidade, pela sua vivência? Ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Eu costumo falar, eu acredito que a felicidade ela tem alguns pilares que são importantes, mas a felicidade, acima de qualquer coisa, ela é individual.
certo? Em grande parte dela. Então, como que isso funciona? Eu acredito que o que faz bem para mim e o que me torna feliz, não necessariamente... Ó, tô colocando um pouquinho mais para cima aqui o microfone para que vocês me ouçam um pouquinho melhor. Mas tá ótimo. Então, tá bom. Então, assim, o que é felicidade para mim não necessariamente é felicidade para você ou para a Luana, que entrou aqui agora, mandou uma carinha. Não é felicidade para o seu vizinho, não é felicidade para sua mãe, enfim. A felicidade, ela tem pontos diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. Cada um tem a sua felicidade individual. Mas isso não quer dizer que a felicidade, ela passe a ser algo egoísta. Então, assim, eu quero ser feliz e que se dane o resto do mundo. Eu não vou me preocupar com o que você acha ou o que... Não, não é assim também. Até porque quando eu me sinto feliz com as minhas conquistas, isso me faz muito bem, Vi. Mas se você, por exemplo, está fazendo um super sucesso, você está trabalhando bastante no que você gosta, você tem várias conquistas, eu vou me sentir feliz por você. Então, querendo ou não, você faz parte da minha felicidade. Você estar feliz faz parte da minha felicidade, assim como os meus filhos, a minha mãe, os meus amigos. Então, passa a ser algo individual para ser também algo coletivo. Então, é importante a gente deixar isso claro que sim, existe a felicidade no individual, mas existe a felicidade no coletivo. E eu acredito muito que a base da felicidade, e aí a gente vai entrar muito no ponto em que nós estamos vivendo atualmente, que é, se você só pode ser feliz, e isso eu acredito muito, quando você entende que existe infelicidade. Quando Porque você se a gente acredita, é isso? quando você entende que existe infelicidade, existe momentos ruins, existem obstáculos que você vai passar na sua vida. Você não vai ser feliz plenamente para o resto da sua vida, todos os dias, todos os minutos da sua vida. O primeiro passo para você encontrar a felicidade é compreender que você vai ter momentos difíceis, que você vai ter obstáculos. Então, esse é o primeiro ponto que eu entendo e através dos estudos, enfim, da ciência da felicidade que a gente fala, que hoje a felicidade é uma base de estudos, que o primeiro passo é compreender que existem pessoas infelizes, existem momentos difíceis e que a gente vai ter que lidar com eles. Esse é o primeiro passo, é essencial para a felicidade. E o segundo passo super importante que eu acredito com relação à felicidade é a gente mudar a forma de como a gente vê o mundo, de como a gente vê as situações. Isso faz toda a diferença e é o pontapé inicial para a gente exercitar a felicidade todos os dias. Bruna, eu não sei se eu estou correta, mas o que eu percebo é que hoje a gente tem uma vida muito de palco, né? Então a gente acaba Uhum. vendo muitos palcos, mas a gente não vê os bastidores. E aí, muitas vezes, o que acontece? As minhas pacientes falam assim: ai, mas nada dá certo para mim. Ai, mas eu tenho muita dificuldade. Ai, mas a minha vida é não sei o quê. E às vezes essa dificuldade que ela tem, a maioria das minhas pacientes tem. Esse não dá certo para ela, não dá certo para muitas pessoas, né? Só que a gente olha no Instagram, por exemplo, todo mundo tem uma vida perfeita no Instagram. Todo mundo tem uma vida perfeita no Facebook, né? E a gente realmente precisa entender que não é só flores, não é um caminho só de flores. Exato. Ó, o Ítalo tá falando uma coisa aqui bem bacana. O pessoal só vê o copo meio cheio, não vê que ele meio cheio tá pela metade. Exatamente isso. Exatamente. É o que eu falo. Eu costumo usar muito esse termo, que é as lentes, que é como se a gente colocasse um óculos. A partir do momento que a gente fala assim, cara, eu quero ser feliz, tá? E eu entendo que eu vou ter problemas, que eu vou passar por dificuldades, e eu vou colocar um óculos. Eu gosto de usar isso. Por quê? Porque eu vou passar a olhar as coisas de maneira diferente. Porque se eu criar uma expectativa de que, nossa, minha vida vai ser maravilhosa e que eu tenho que ter fotos maravilhosas no Instagram todo final de semana, que eu tenho que sair para jantares maravilhosos todo final de semana, que eu tenho que ir para balada, enfim, que eu tenho que estar sempre linda, que eu tenho que estar magra, que eu tenho, né, todos aqueles padrões que a gente vê e se eu não alcanço algum desses objetivos, eu já fico frustrada.
Então, o que que eu costumo falar quando a gente coloca esses óculos? Ok, eu quero ser feliz, mas isso depende mais de mim do que das outras pessoas. Eu vou ter dificuldades, mas eu vou buscar superá-las. E aí sim eu vou estar feliz, assim que eu superar as minhas dificuldades. Vai demorar um tempo, demorar um ano, vai demorar um mês, a gente não sabe, mas a gente tem que correr atrás. Então, olhar o mundo com outras lentes. Você falou de estar magra, e aí eu lembrei ainda mais das minhas pacientes, né? Eu É, tenho um paciente que fala assim: ah, porque quando eu for magra, eu vou ser muito feliz. Eu, calma, calma. Então a gente precisa mudar esse pensamento, porque você precisa exato, ser feliz durante o processo. Porque se você exato. acredita que você só vai ser feliz quando você estiver magra, você pode ter uma grande frustração aí, né? Então a gente Perfeito. tem. Vi, é, pode continuar, desculpa. Não, eu ia ler o que o Ítalo escreveu aqui. Acredito que a gratidão faz coisas maravilhosas, desde que você mude suas crenças, seja generoso e Uhum. grato para ter retorno do universo. É difícil, mas precisamos exercitar. Perfeito. É, ó, aí o Ítalo, ele entrou num ponto interessante, até deixei aqui anotadinho, que eu gosto de deixar as coisas anotadas para não esquecer, e eu vou entrar nesse ponto, Ítalo, e vou pegar primeiro o gancho que a Vi falou, que é o seguinte, a gente cresceu com algumas regras, então, para ser feliz, a gente tem que estudar em boas escolas, para ser feliz, a gente tem que conseguir um bom emprego, para ser feliz, a gente tem que ganhar muito dinheiro, eu só vou ser feliz quando eu conseguir um casamento. Eu só vou ser feliz se eu viajar. Eu só vou se. E aí a gente acaba colocando a felicidade lá na frente. Eu sempre falo, lembra daquele desenho que colocava a varinha aqui assim e uma carninha aqui na frente e você vai correndo com a carninha pendurada? É mais ou menos isso. A gente corre, corre porque a gente acha que a felicidade está lá. Mas não, se a gente não se sentir feliz aqui hoje, e aí a gente entra na questão da gratidão. Eu vi uma frase hoje de manhã e a pessoa ela falava, eu não lembro o nome da pessoa agora, mas ela falou assim: nós somos gratos, nós temos aquilo que nós agradecemos. Nós somos aquilo que nós agradecemos. Então, a partir do momento que você entende que você tem um problema, mas você passa a ser grato pela situação a qual você está, porque existem sim situações muito piores do que a nossa. Sempre existe uma situação muito pior que a nossa. E você para naquele momento, e você agradece aquele momento. E aí não significa que você vai estagnar e esperar que aquilo se resolva sozinho. Não, você tem consciência, olha para a sua realidade, olha, eu tenho um problema, existem problemas piores, mas eu vou superá-los. Isso já te dá uma sensação de gratidão. E aí a gente acaba entrando um pouquinho aí na neurociência, que é muito a base dos meus estudos com relação à felicidade, Vi. A gente trabalha, nosso cérebro ele trabalha de 4 maneiras, sempre. Então ele trabalha, a neurociência ela fala o seguinte, que nós trabalhamos no estado neutro, no estado estressado, no estado negativo e no estado positivo. Então, nosso cérebro está sempre trabalhando dessas 4 formas. E somente estando no estado positivo é que nós conseguimos ser mais criativos. Que a gente consegue ser 30% mais produtivo, 40% com maior desempenho no trabalho. Então, eu sempre faço essa reflexão. Imagina você, Vi, ou com as suas pacientes, né? Que chegam para você querendo emagrecer, achando que a felicidade está lá só quando ela vestir 38. Ela fala assim: olha, pense de uma maneira positiva. O quanto mais criativa você vai ser na hora de fazer a sua alimentação, a sua comida. Então, e aí você leva isso para o mundo corporativo, enfim, para todas as áreas da sua vida. A partir do momento que você passa a pensar positivo diante de uma situação, você passa a ser mais criativo, seu cérebro funciona de uma maneira melhor. Então, ser mais criativo para resolver os problemas do trabalho, para resolver os problemas da família, para resolver os problemas em o que eu vou cozinhar hoje, porque para quem cozinha todo dia, quem está de dieta, eu acredito, Vi, que isso é um problema. Né? A gente não sabe o que a gente quer, o que a gente vai cozinhar, enfim. Mas você passa a ser mais criativo
e ter melhor desempenho. Quando você é mais criativo e tem melhor desempenho, você toma melhores atitudes. Consequentemente, você fica mais feliz. E isso acaba virando um ciclo. Então, é muito bacana quando a gente começa a trabalhar o nosso cérebro de maneira positiva. O Ítalo tá falando aqui que hoje eles querem vestir 34. Mas olha, me lembrou uma coisa. Às vezes, o objetivo do emagrecimento, quando ele leva à frustração, ele cai nisso. Não, eu acho que eu não emagreci a quantidade correta, eu quero emagrecer mais. Ou então, por exemplo, eu trabalho muito com tentantes também, né? Com mulheres que querem engravidar. Às vezes elas acham que a felicidade delas também só vai acontecer quando elas tiverem um bebê. E na verdade, o que eu tento mostrar para elas? Olha o processo que você está fazendo para que isso aconteça. Isso é tão maravilhoso. Exatamente. Que você tem que estar feliz por estar fazendo isso, né? Exatamente. As pessoas falam muito para mim, assim, Vi. Quando eu lancei o projeto Felicidade, as pessoas falam assim, você tá maluca, isso aí é utopia. Imagina. Cara, ninguém é feliz o tempo todo. Aí eu falo, mas em nenhum momento eu falei que a felicidade transformar significa você ser feliz o tempo todo. Você faz parte do processo você parar e falar assim, putz, esse momento tá difícil. Faz parte. Porque, né, a gente só conhece a felicidade a partir do momento que a gente conhece a infelicidade. Era isso que eu ia falar. A Edilda tá falando aqui que realmente a felicidade precisa fazer parte do processo, ou seja, ser feliz aqui e agora. E a Luciana tá concordando, tá falando que é verdade. Mas perfeito. Eu acho que é isso mesmo, sabe, Bruna? Às vezes você precisa também viver o momento da infelicidade para você dar valor quando a felicidade chegar, né? Que é o que está acontecendo hoje, né, Vi? Exato. Eu falo muito. A gente tem feito alguns encontros de família e a gente, cada 5 segundos, eu não vou nem falar minutos, mas a cada 5 segundos a gente recebe 50 mil mensagens no nosso celular falando de tragédia, que não sei quantas pessoas morreram, que não sei quem foi. Enfim, gente, eu não preciso falar porque a gente está vivendo isso. E a gente recebe a mesma coisa diversas vezes em diversos grupos diferentes. E a gente acaba sendo o meio que a gente vive. Então, eu falo que nesse momento a gente tem que fazer diferente. A gente tem que começar, ao invés de a gente começar a mandar um monte de mensagens de terror, não que não seja um momento preocupante, é claro que é, mas a informação está aí, ela chega até a gente. Mas a gente fazer do nosso meio, das pessoas à nossa volta, momentos de felicidade. Seja com, oi, tudo bem, como que você tá? E aí, o que você fez de bom? O que você tá fazendo? Como que você tá lidando? Olhar essa situação de forma diferente. Exatamente. Eu ia tirar agora em abril a primeira semana de férias, né? E aí eu já cancelei minhas férias e tal. E algumas pessoas me perguntaram: mas por que você cancelou? Aproveita e já tira suas férias nesse período, já que você não está conseguindo ir trabalhar no consultório. Eu falei, gente, esse é o período que as minhas pacientes mais estão precisando do meu apoio. Então, assim, é agora que eu tenho que estar aqui, entendeu? Por quê? Porque é justamente isso. Você liga a TV, você é bombardeado. Você abre o jornal, você é bombardeado. E isso vai consumindo a nossa energia também, né, Bruna? Vai. Exatamente. A gente estava conversando, o pessoal tá mandando aqui, né? O Ítalo mandou. Como que sei que é meio clichê, mas o assunto de vocês me lembrei do filme Divertidamente, o qual ele mostra de um jeito muito criativo. Assim, eu falo, Ítalo, perfeita colocação. Esse filme, eu até uso como exemplo quando a gente faz sessões de análise comportamental, enfim, que é justamente, a gente tem aqui na nossa cabeça 4 bonequinhos. O da alegria, o estressado, o do nojinho, né? E a tristeza. E às vezes é importante que a tristeza esteja ali na frente, para a alegria vir e aquilo realmente fazer sentido. Hoje, Vi, eu vejo muito as pessoas reclamando, né? O tempo inteiro. Então, porque eu não posso sair, porque eu não posso ir em tal lugar, que eu não posso ir, enfim.
uma série de reclamações que a gente tem e isso é completamente natural. Mas eu percebo que são as mesmas pessoas que estavam reclamando de Antes, ter que né? acordar cedo para ir trabalhar. Que Exatamente. estava reclamando que, ai, pô, vou ter que ir na casa da minha sogra, eu vou ter que ir na casa da minha mãe, eu vou ter que ir na casa da minha prima, porque é aniversário de fulano. Cara, a gente, nós somos eternos insatisfeitos, né? Essa é uma Exato. realidade. Eu tava E falando quando. isso hoje com a minha secretária, porque eu tive que ir lá buscar umas coisas no consultório, né? E a primeira vez que eu saí durante todo esse período, então assim, foi, sabe quando você sai catando tudo? Fui pegar água, fui no mercado, fui no banco, aproveita a saída, né? Aí eu tava conversando com ela e eu falei assim, Thaís, eu já não reclamo de trabalho, nunca reclamei, porque é algo que eu sou muito grata pelo que eu faço e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, minha vida é trabalho. Não tenho esse problema. E eu já me incomodava com quem reclamava de trabalhar. Aí eu falei para ela, olha, agora acabou. Agora eu dou até na cara de alguém que vier reclamar de trabalho, que é a minha paciência. Ela, nossa, Vi, assim, tipo, eu te entendo. Por quê? Porque hoje tá todo mundo, né? Assim, ai, porque eu queria trabalhar. Vive reclamando da segunda-feira. Pois é, agora a gente só tá tendo segunda-feira, ou só tá tendo final de semana. E Domingos. aí, exatamente. É, exatamente. Então, é isso mesmo, Vi. As pessoas elas reclamavam tanto o tempo todo de ter que ir, ter que fazer, ter que sair, ter que não sei o quê, que agora que ficou escasso, as pessoas sentem falta. Então, talvez seja o momento, é o que eu falo muito, é como a gente olhar para esse momento e tirar a melhor lição e tirar o melhor proveito. Como tornar esse momento que nós estamos vivendo mais positivo. Da seguinte maneira, vamos olhar a nossa realidade. Olha, antes eu reclamava para tudo. Hoje, eu reclamava que eu não tinha tempo de ficar com os meus filhos, eu reclamava que eu tinha que pegar ônibus, que eu tinha que pegar o carro. Meu marido, por exemplo, trabalha em São Paulo, eu tinha que ir até São Paulo trabalhar. Enfim, uma série de coisas. Hoje, nós temos a oportunidade de viver momentos diferentes. E o meu grande questionamento é como nós vamos sair depois que tudo isso acabar. A gente vai continuar reclamando que eu tenho que ir trabalhar, eu vou continuar reclamando que eu tenho que visitar minha avó, que eu tenho que visitar minha prima, que eu tenho que almoçar na casa da minha sogra, da minha mãe. Eu acho que essa é a grande lição. A gente vai começar a parar, quem evoluir de fato vai começar a parar de reclamar e dar valor. Primeiro ponto, aproveita o momento atual, seja feliz hoje. Como? Bruna, como que eu vou ser feliz aqui dentro de casa sem fazer nada? Aí é que tá o ponto. Eu acho que a gente tem algum. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Coloquei o seguinte: a gente tem que dividir algumas situações, tá? Eu anotei para não embaralhar. Eu coloquei assim, ó. A gente tem que pensar no seguinte: em quem está aí em casa e está podendo trabalhar de casa, porque tem gente que tem a possibilidade de fazer home office. A gente tem as pessoas que estão em casa e não estão podendo trabalhar, o que é uma situação muito mais difícil de quem está em casa fazendo home office. A gente tem as pessoas que estão em casa, trabalhando ou não, mas estão cercadas de pessoas, seja seu pai, seja sua mãe, seu marido, seus filhos, enfim. E a gente tem as pessoas que estão sozinhas nesse momento, sem ninguém. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo essa live conhecem pessoas nessas 4 situações. E existem situações piores do que a nossa. A gente está reclamando de que a gente, tem que aturar. Eu vi muita gente falando isso, tá, Vi? Eu tenho que aturar meu marido o dia inteiro. Eu tenho que aturar o meu marido trabalhando, eu tenho que aturar não sei o que, eu tenho que aturar meus filhos o dia inteiro. Você já parou para pensar? E se você estivesse sozinha nesse momento? Exatamente. 40 dias sem ninguém. Mas olha Então, que coisa. Eu tava conversando com meu esposo, acho que foi ontem. E aí ele tava me mostrando um meme que vários amigos dele mandaram para ele, né? E aí o meme era tipo assim: estou aqui em casa. Tipo assim, a pessoa tá em casa e ela começou a conversar com a esposa e acabou vendo que ela é uma pessoa legal.
Tipo assim, nossa, eu tô É, conversando com a minha esposa e ela é uma pessoa legal, até que eu tô achando ela legal, tipo isso. Aí o meu marido falou assim: sabe o que é pior? Eu tenho certeza que é uma realidade, não é só um meme. Que muita gente não. está passando por isso. Aí a gente estava conversando que talvez muitos casamentos sejam salvos por causa disso também. Exatamente, exatamente. É você, porque assim, você não tem escolha, você tem que ali conviver. E aí é o que eu falo muito, que é o meio que a gente vive e o que a gente cultiva. Se você ficar pensando que só tem tragédia, ficar pensando que as pessoas não estão se suportando dentro de casa, você vai levar essa energia ou esse comportamento, como você quiser chamar, para dentro da sua casa. E aí eu questiono, qual é o comportamento ou, para quem acredita, qual a energia que você quer levar para dentro da sua casa? Eu É, prefiro levar uma energia e um comportamento de alegria. Então, assim, eu vou conversar mais com meu marido, a gente já conversa muito, mas para quem não tinha esse hábito, pô, ao invés de ficar falando de coronavírus, então vamos sentar, vamos conversar de outras coisas, vamos conversar de planos. O que a gente vai fazer depois? Onde que nós vamos? O que que nós vamos comemorar? Porque a gente tem que comemorar a vida. Porque hoje a gente está aqui preso na caixinha, mas a gente tem que comemorar a vida. A gente tem que viver. Então, falar de coisas boas para ser feliz hoje. Aproveitar os seus filhos. Ao invés de ficar vendo um monte de notícia de coronavírus no celular ou na TV, no canal ligado, senta com os seus filhos e brinca e joga e conversa. Sai um pouquinho da internet, ensina para ele brincadeiras que você fazia quando você era criança. Ou utiliza da internet para fazer algo diferente. Eu, por exemplo, eu tô aqui, sou de Campinas, a minha família é de São Paulo, então eu fiz uma videochamada com todo mundo, né? E foi muito engraçado, porque assim, eu ensinei minha avó de 80 e poucos anos a entrar no aplicativo, foi é muito legal. legal. E todo mundo conversou, a gente deu muita risada. Ontem nós fizemos com a família do meu marido aqui, que também, assim, a gente não conseguia ouvir o outro falar, porque ninguém deixava, parecia almoço de domingo, sabe? Então, eu falo que é usar tanto a tecnologia ao seu favor, né, nesse momento e é um paradoxo, né? Porque talvez quando no almoço de domingo, quando você estava na casa da sogra ou na casa da avó, você estava conectado na internet e não estava com eles. E a gente percebeu que nesse momento, nessas conversas que nós fizemos online, estavam todos mais juntos do que quando estávamos fisicamente juntos. Então, assim, foi muito bacana. Nós usamos a tecnologia ao nosso favor, mas também aqui em casa nós paramos sem celular, sem televisão e vamos jogar. Vamos fazer coisas diferentes, vamos brincar de stop, enfim, uma série. Vamos cozinhar juntos. Eu tô vendo muita gente cozinhando. É, E fazendo aquelas receitas que a gente salva no celular, sabe? E nunca faz. Então o pessoal tá fazendo. Eu acho isso muito legal. É aproveitar da melhor maneira esse momento, porque vai passar, né, Vi? Isso exatamente. não vai ser eterno. Isso vai passar. Aproveitar de maneira positiva, o que você puder aproveitar de melhor, porque tem muita gente pior. O Ítalo colocou aqui e falou assim, até das pessoas que não têm casa, né? Exato. Além de estarem sozinhas, não tem casa. Então, aproveitar o que a gente pode aproveitar aqui para poder dar mais valor quando a gente sair daqui, né? É, ó, a Lê tá falando que ela vive essa felicidade e que com a positividade dela, ela acaba atraindo os bens necessários, né? E isso é Graças. fato, né? E aí ela tá falando que tá amando ter a Val em casa e que elas estão colocando as fofocas em dia, que estão curtindo, rindo, tá sendo ótimo. Então é isso. E engordando. Não, Ítalo, isso não Não. faz parte. Eu vi um meme essa semana, já tá uma festa de meme, né? E Aham. falava assim: coloque sua calça jeans pelo menos 2 vezes na semana, pois o pijama é um traidor. Repito, o pijama é um traidor. Então, eu achei Adorei. isso fantástico. Adorei, realmente. Porque pijama geralmente tem elástico, né? A gente tá comendo, Ítalo, sem pudor.
É verdade. Mas é isso mesmo, muito legal. E eu achei legal você falar dessa questão de ter ensinado, né? Aí algumas pessoas da sua família a usar a tecnologia. Eu acho isso super legal, gente. Porque, assim, às vezes, ainda mais os nossos avós, né? Não tem muito contato com a tecnologia. Não estou falando da minha avó, porque a minha avó é mega conectada, tá? Então, assim, mas alguns avós e avós não são. Então, também é uma forma de colocar eles no nosso dia a dia, né? Por exemplo, Exatamente. a minha avó, ela é super consciente em relação ao que está acontecendo. Então, na primeira semana de quarentena, ela já mandou um convite não, um recado. Estou em casa, mas não estou aceitando visitas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ela já tem esse hábito, né, de usar o WhatsApp, ela tem Facebook. Então, assim, ela já é conectada. Mas tem muita gente que não é. Então, assim, você pode ensinar, você pode emprestar um celular seu antigo, que está aí parado, para essa pessoa ter também essa Exato. conexão, né? Que é como a gente está falando aqui. A gente não está sozinho porque, além de ter as pessoas na nossa casa, a gente tem a internet. Eu tenho várias amigas que moram sozinhas, mas a gente conversa todo dia, né? A gente liga para a pessoa todo dia. Então, ela não está sozinha. Então, ajuda bastante também, né? Eu, antes disso tudo, Vi, eu sempre levava nas palestras que a gente falava sobre, ou nas empresas, quando a gente falava de conectividade, de estar sozinho, nós sempre falávamos, eu sempre trazia essa questão de que hoje nós temos o mundo inteiro na nossa mão, e como a gente começou a falar do WhatsApp e do Instagram, que com um dedinho você vê a vida de todo mundo, você nunca está sozinho, você está sempre falando com várias pessoas superficialmente. E hoje, muita gente, e a gente também, que tem outras pessoas dentro de casa, mas quem está sozinho, a gente depende dessa tecnologia para se aproximar das pessoas. Então, eu sempre costumo falar que não é nem 8 nem 80. A tecnologia, como tudo, não é o fim do mundo, não é a maldição do século, porque ela pode ser muito boa, porque imagina só, já tiveram outras pandemias e epidemias em outras épocas que nós não vivemos, mas teve. Imagina você viver isso, essa pandemia sem a internet, por exemplo, sem poder saber se sua mãe está bem, se seu pai está bem, se sua avó está bem, poder ver o rostinho dos seus filhos, porque se você tiver infectado, e eu conheço pessoas que estão infectadas e que estão longe dos filhos, ficar 40 dias sem ver seu filho, por exemplo. E hoje, vamos pensar de forma positiva, a internet nos dá essa possibilidade de interagir. E aí, quando a gente pensa, Vi, em bons hábitos para exercitar a felicidade, porque a felicidade nada mais é do que um exercício, ela é diária, não é um objetivo, ele é um exercício diário. Então, como exercitar essa felicidade nesses momentos de crise? O que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu acho extremamente interessante, para de reclamar. Vamos parar de reclamar. Para de drama. Para Vamos de pensar mimimi. nisso. Para de mimimi. Né? Vamos pensar. É assim, ó, ferrada a gente já tá, né? Então, a gente tem que o quê? Olhar isso de uma maneira positiva. Então, eu vou aproveitar para quê? Pô, vivia reclamando que eu não tinha tempo para arrumar tal coisa. Então, hoje eu vou arrumar. Mas agora as pessoas já estão reclamando que estão arrumando demais, né? Então, eu vou organizar. Ah, eu não tinha tempo de ler um livro que eu queria ler. Cara, eu vou ler o livro que eu queria ler. Eu não tinha tempo de fazer um curso que eu tinha que fazer. Então, eu vou buscar fazer esse curso que eu tenho que fazer. Eu não tinha tempo de falar com os meus amigos, com a minha família. Eu vou pegar a internet e eu vou falar com meus amigos, com a minha família. Eu não tinha tempo de brincar com os meus filhos. Hoje você tem a oportunidade de brincar com seus filhos. Eu não tinha tempo de fazer um jantar com meu marido e jantar à mesa todos juntos. Hoje você tem. Quantas pessoas não tomavam café da manhã com seus familiares? E tomar o café da manhã faz toda a diferença quando a gente começa o dia bem. Pode ser um cafezinho preto, pode ser um copo de suco,
enfim, não precisa, não estou falando de fartura, estou falando de estar juntos. Você acordar de manhã e poder tomar café da manhã com a sua família. Eu tenho certeza que quando a vida voltar ao seu normal, se é que a gente pode chamar de normal, as pessoas vão sentir falta de tomar um café da manhã com a sua família, poder na hora do almoço não ter que sair na rua e pegar fila para ir almoçar, porque o almoço está em cima da mesa, porque alguém fez, né? Então a gente Exatamente. vai começar a dar valor a essas coisas. Exercitar a compaixão, que é um dos pilares da felicidade, aquele que eu falei lá na frente. Uma das bases da felicidade é você ter empatia. Então, eu moro em condomínio, então eu vejo muita gente fazendo boas ações para os idosos que moram aqui no condomínio que não podem sair. Daqui a pouquinho, provavelmente, vocês vão ouvir um saxofonista. E isso via muito Legal. louco, porque no condomínio da frente tem um rapaz que toca saxofone. E ele toca saxofone todo santo dia, desde que eu moro aqui. E eu sempre ouço ele tocar. Mas assim, sempre eu falo, nossa, que legal, o cara tá tocando saxofone. Mas somente nessa quarentena que a gente está em casa, ele toca todas as noites, como ele sempre fez. Mas o condomínio fica em silêncio para ouvir ele tocar. E as pessoas batem palma. Eu já até fiz uma live semana passada sobre isso aqui. E eu gravei ele tocando. É fantástico. E assim, é uma coisa tão simples. A Thaís até colocou aqui, valorizar as pequenas coisas. O cara tocava todos os dias e a gente não dava valor. E hoje a gente para escutar e ver como é uma coisa maravilhosa. Eu não dou valor de almoçar com a minha família, ou tomar um café, ou jantar com a minha família. Mas é uma coisa maravilhosa. E isso é felicidade. São essas pequenas coisinhas todos os dias que você exercita. E que no final do dia você fala assim: eu tive problemas, mas eu tive um dia bom. Eu tive um dia feliz. É isso. Não vai, né, não quer dizer que você não tem problema, mas você teve um dia feliz. É, legal. Muito bacana. Nossa, Ítalo, só os gatos. Aqui é cachorro, gente. Eu tenho dois. Então, assim, eles estão mega felizes porque a gente tá em casa direto, sabe? Eles estão adorando. Eles estão adorando. Eu acho que eles rezavam por isso há muito tempo e eles foram atendidos, entendeu? Porque eles estão amando. Você vê a felicidade na cara deles. Mas é isso, gente. Mais alguma coisa? Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Tem tanta gente bacana aqui hoje. A Tem. Fran, a Andrea, o Ítalo, a Tatiane, a Ale. Gente, muito legal. Mas eu acho que é Ó, isso. Vi, eu recebi uma pergunta aqui no meu. Eu tinha colocado algumas perguntas lá no meu Instagram, com Aham. relação a esse tema, né? E a Sueli, que inclusive é minha tia, ela mandou assim para mim: Bruna, como ser feliz na incerteza de um novo amanhecer? Nossa, que forte, hein? Olha, forte, né? E aí a gente pode pensar de diversos. Eu pensei em duas coisas quando eu li isso. No seguinte, a questão financeira, que é uma preocupação de fato, né? Como que vai estar a economia lá na frente, principalmente minha tia é autônoma. Então, cara, ela é pequena empreendedora, então isso está afetando bastante ela. E a gente pensa na questão de saúde também, né? Como que vai ser? Porque uma hora a gente vai ter que sair de casa e o coronavírus vai estar aí, como outras doenças também vão estar. Então, se eu pudesse, se ela estivesse aqui na minha frente, eu diria para ela o seguinte: tire o que você tem de melhor hoje no seu dia e faça acontecer. Faça o seu dia melhor. Eu sei que lá na frente a gente não tem como prever o que vai acontecer. Eu sei que lá na frente a gente vai ter que tomar alguma atitude. E isso é um fato. Mas agora, tenta buscar o que é melhor nesse momento, que é conviver em família, que é passar momentos felizes, talvez pensar num novo projeto, se algo der errado, um plano B, qual que vai ser o meu plano B lá na frente? Mas lembrando, Vi, sempre pensar nesse plano B de forma positiva, porque quando você pensa, lembra da neurociência, quando a gente pensa de forma positiva, a gente é mais criativo.
para Uhum. ter novas ideias. Então, vou pensar num plano B, se alguma coisa der errado lá na frente. Eu sei que eu vou passar dificuldades, mas eu vou superar. Como que eu vou superar isso lá na frente? E olhar para essa situação de forma positiva, porque certeza de nada é A gente impossível a tem, gente ter. exatamente. Mas então é pensar de forma positiva agora, pensar em plano B e fazer aquelas coisas que você está adiando, ó, há muito tempo, que pelo menos você vai sair daqui sem deixar nenhuma pendência em casa. Ó, para você ter ideia, eu tô fazendo atendimentos online, né? Então eu consigo ainda trabalhar. E essa semana eu tô atendendo muitas pessoas que têm uma doença crônica, que tem diabetes, que tem hipertensão. E, na verdade, eu pensava que elas estavam me procurando por elas serem grupo de risco. Mas a maioria tá me falando o seguinte: olha, agora eu entendi que saúde é primeiro lugar. Exato. Agora eu entendi que saúde é o que eu preciso priorizar. Então, assim, por várias vezes a pessoa não quer deixar de trabalhar uma tarde para ir num profissional de saúde, para fazer um exame, vai deixando para depois, vai deixando para depois. Olha o que que a gente pode tirar disso, né? A nossa saúde é em Exatamente. primeiro lugar. Eu sempre falo, nisso tudo vão-se os anéis, mas ficam os dedos. E eu tenho que ser grata pelo dedo que tá ficando. Exatamente. Exatamente. A gente é aquilo que a gente agradece. Né? Então, e aquilo, vamos compartilhar menos notícias ruins e compartilhar mais ideias bacanas. Eu tenho recebido bastante compartilhamento de pessoas com dicas de livros, dicas de atividades, dicas de comida. Isso que é legal, né? É isso que a gente tem que faz passar mais rápido, faz ser mais leve. E a gente, Olha, claro, tomar os cuidados. eu tenho uma paciente que ela estreou durante essa quarentena um canal de receitas no YouTube. Eu fiquei Ai, super orgulhosa. Eu falei, nossa, que legal. E assim, se vocês estão pensando que ela é adolescente, não, ela não é adolescente, tá? Eu nem sei se ela já tinha mexido no YouTube alguma vez antes. Mas assim, tá maravilhoso. Então, o que que ela tá fazendo? Ela pegou o tempo ocioso dela, né? Que ela não tá podendo trabalhar em casa e ela tá gerando conteúdo para outras pessoas. Isso é muito legal. Então, assim, que super bom. bacana mesmo. Tem gente que tá lendo, eu já disponibilizei um monte de PDF pro pessoal, meditando, né, Fran? Fran tá aqui, ó, tá meditando. Então, assim, Ai, é maravilhoso. a gente também tá aprendendo a ter novos hábitos, né? Ah, eu não malho todo dia porque eu não tenho tempo. Tá malhando agora? Você tá malhando agora? Porque eu quero saber, né? Agora você tem tempo. Exatamente. E você tocou num ponto legal, Vi, meditação. É engraçado que era uma coisa que eu tinha. Eu não vou falar que eu tinha preconceito, não, tá? Mas era algo que eu falava assim, ah, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Daí é pra monge, né? E já faz um tempo que eu passei a meditar. 10 minutinhos por dia. É impressionante como isso transforma a nossa vida. E uma das práticas para exercitar a felicidade. Você tem que se autoconhecer em primeiro lugar, né? Saber como que você funciona. E a meditação é uma ferramenta maravilhosa para isso. Então, para quem está buscando, ah, Bruna, eu quero ser mais feliz, Vi, eu quero ser mais feliz. Dica: procure meditar. Você não precisa ir num profissional. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Eu uso um aplicativo muito legal, tem diversos aplicativos legais. Você pode começar com uma meditação, um horário qualquer do dia, que isso já vai fazer toda a diferença e vai te dar um autoconhecimento, uma paz interior para você ficar mais positivo. É muito bom. Gente, eu também uso um aplicativo, tá? Mas eu já gravei várias meditações para as minhas pacientes. Então, quem quiser pode me pedir inbox, eu envio. Legal, Para quem não sabe, quando eu legal. era adolescente, eu gravava telemensagem. Sabe aquelas telemensagens bem antigas? Então, Lembro, assim, lembro. eu tenho uma voz ótima para isso, gente. Aproveita que eu Muito, nossa, disponibilizo para vocês. telemensagem denunciou a idade, né? Então. Não, então, mas eu falei, Total. quando eu era adolescente.
adolescente, né? Aquela coisa. Ó, a O Ítalo Andréia tá escreveu. falando que tá estudando muito. Ótimo, André. Eu também tô estudando bastante. Mas, ó, a Letícia tá falando que nós somos maravilhosos, que delícia de conversar. Ai, que Ah, fofa. Ela é uma fofa. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Ó, a Fran tá amando a meditação. Ó, só sobre meditação, é super importante vocês saberem que não precisa ser 1 hora, né? Como não. a Bruna tá falando aqui, às vezes é 10 minutos, 2 minutos, é o tempo que você tiver disponível. Não precisa ser sentadinho naquela posição tradicional. Então, Não, às vezes, a gente também tem que quebrar alguns preconceitos para experimentar, mas vale super a pena, exatamente. tá bom? Eu gosto muito. O Ítalo colocou aqui, né? Na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, a grande parte dos judeus que sobreviveram foi os que projetaram algo positivo no futuro. Exatamente, Ítalo. Tem até um livro que fala sobre isso, do Viktor Frankl, que ele fala sobre isso, dos campos de concentração. As pessoas que conseguiram sair dessa situação, que é uma situação muito mais extrema do que a nossa, são pessoas que projetaram o futuro. São pessoas que pensaram o que eu vou ter depois daqui. Quando eu sair daqui, eu vou ter a minha família me esperando, mas não como um objetivo, mas saber que a família dele naquele momento estava esperando ele. E ele era feliz por isso. Então faz toda a diferença mesmo. Boa colocação. Legal, gente. Mais alguma dúvida? Nós temos ainda 9 minutinhos aqui antes de cair. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Eu anotei algumas coisas para falar. Deixa eu ver se eu falei tudo isso. A gente pode deixar aí vir uma reflexão. Acho legal. Até para as pessoas postarem aí depois no seu canal, no meu, enfim, qualquer lugar aí nos stories próprios. Quem que a gente vai ser depois que a gente puder sair de casa, né? Na hora que a gente voltar para o trabalho, na hora que a gente estiver no trânsito, se a gente vai continuar xingando os motoqueiros, na hora que a gente chegar no trabalho, no domingo, se a gente vai amaldiçoar a segunda-feira, como que eu vou tratar aquele idoso que eu ajudei durante a quarentena, quem nós vamos ser depois de tudo isso? E, melhor ainda, como que nós vamos acordar amanhã cedo, né? E a hora que a gente desligar aqui a live e voltar para as nossas famílias, como que a gente vai olhar essa situação que a gente está? De maneira positiva, agradecendo pelas pessoas que estão com a gente, mesmo que virtualmente, e como que a gente vai querer dormir e acordar no outro dia? Acho que depende da gente. É clichê, né, essa frase, mas depende muito mais da gente ser feliz do que do externo. Ai, muito bom, excelente. Ítalo, muito obrigada, viu, pela participação. Deus abençoe a Foi todos super. nós, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vou Show. aproveitar aqui para agradecer a Bruna. Bruna, muito obrigada, viu? Foi muito legal o nosso bate-papo. Que bom. Gente, ó, quem não segue a Bruna ainda, o link dela deve estar aqui em cima, tá? Então vocês Tá. sigam lá, tem muito material bacana. Legal. Quem quiser compartilhar essa live com alguém, tem um aviãozinho aqui embaixo que vocês podem compartilhar. Eu vou deixar ela salva aqui por 24 horas e depois eu vou tentar subir ela no YouTube também. E aí eu compartilho Show. lá o link com todas vocês, tá bom? Gente, Show. brigadão, brigadão mesmo. E se vocês gostaram, coloquem corações aqui pra gente saber, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. E até mais. Obrigada, viu, Bruna? Imagina, Vim, obrigada pelo convite. Eu amei de verdade estar aqui, viu mesmo? Um Ai, que beijo grande bom. para vocês. E eu tô adorando suas postagens, tá? Ai, que bom. Você viu que aqui o pessoal é animado. Adoro. Todo mundo gosta de conversar bastante. Adorei. É assim. Vamos fazer de novo. Como eu converso muito, eu acabo atraindo pessoas que conversam muito. Aí já viu, né? 1 hora é pouco. Perfeito, demorou. Vamos fazer mais. Vamos Vou sim. fazer um convite aqui para você, então, também, aproveitando que acabe nosso tempo. Fala rápido. Toda segunda-feira, Vi, eu faço uma live.
Diversos assuntos muito voltados a desenvolvimento, a felicidade também. E quero já te convidar para a gente fazer uma live junto para falar sobre um assunto aí que a gente vai pensar. Mandem dicas, mandem dicas. Ai, vamos sim, com certeza. Então é isso, Fechou. gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.